Bom dia, meus amigos. Aqui é a Larissa Chaves. Está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Responda com sinceridade. Você já sentiu o desejo de obter respostas ou orientações dos benfeitores espirituais para as suas questões ou problemas de cunho pessoal? Não é de hoje que a mediunidade é utilizada para a obtenção de respostas ou favores dos espíritos desencarnados. Basta pesquisar na história e encontraremos diferentes nomenclaturas para a mesma situação. Algumas pessoas ainda hoje buscam centros espíritas acreditando que ali encontrarão alguém capaz de dizer qual a decisão que devem tomar em sua vida. No texto intitulado Um pouco de raciocínio, contido na obra A Luz do Consolador, Ivone Pereira compartilhou uma situação dessa natureza. Ela participava de uma conversa entre companheiros espíritas que rememoravam os episódios em Hydesville, Estados Unidos, os quais, a partir de 1848, chamaram a atenção para os fenômenos considerados então supranormais. Quando uma senhora presente na conversa e que começava a estudar a doutrina espírita, apresentou o próprio incômodo por não obter orientações espirituais sobre os seus negócios. Segundo ela, se até o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, obtinha orientações através de uma médium preferida, porque os médiuns aos quais recorria diziam não poder recorrer aos espíritos para pedir esclarecimentos sobre os negócios que ela desejava realizar. É para responder a tal inquietação que Ivone escreveu o texto do qual tratamos. Citaremos a seguir os principais pontos extraídos da referida resposta. Abraham Lincoln, como tantas outras pessoas na América, Europa, dentre outras localidades, não conheciam a doutrina espírita ou alguma orientação sobre os bastidores que envolvem os fenômenos dessa ordem. A mediunidade sempre existiu, mas nem sempre foi estudada ou bem compreendida. Afirma Ivone Pereira. Há um século, os espíritos admitiam tais especulações em vista da necessidade de provar aos homens a imortalidade da alma e a possibilidade de ela se comunicar com eles, de serem identificadas, reconhecidas e aceitas através de insofismáveis provas das próprias atividades gerais junto aos mesmos homens, anunciando nova era para a humanidade. Então, o mundo assistiu a fenômenos mediúnicos importantes, com a quase totalidade de médiuns dotados de poderes psíquicos favoráveis ao alvo a colimar. Tais fenômenos, no entanto, recebidos como acontecimento natural, como realmente são, e não com o entendimento superior que só o coração fornece, não conseguiram levar a todas as almas aquela moral imortal, irresistível, que somente o Espiritismo, aliado ao Evangelho do Cristo e apresentado pela escola de Allan Kardec, soube infiltrar no coração dos seus discípulos. Ivone relata ainda que o médium consultado por Lincoln reiteradas vezes cobrava em dólar pelos serviços fornecidos, o que era inclusive comum entre os médiuns à época, e como outros tantos ainda fazem atualmente. Entretanto, o médium orientado pela doutrina espírita será convocado a outro procedimento. Continua Ivone. A codificação do Espiritismo, porém, elevou a comunicação dos espíritos com os homens ao grau de revelação celeste e sublimou o dom mediúnico, aliando-o à moral do próprio Cristo,
educando-o em princípios superiores e fornecendo-lhe categoria de missão. O médium assim educado respeitará a faculdade que Deus lhe concedeu e não se dedicará a indagações ao invisível em nome do Cristo sobre quaisquer negócios financeiros terrenos, nem se arriscará a profecias de qualquer natureza, senão aguardando a voluntária manifestação dos espíritos competentes e amigos sobre futuros acontecimentos. Vale ressaltar, amigos, que o próprio Kardec recebeu orientações sobre a tarefa que teria a desempenhar e até mesmo endereçou perguntas aos espíritos sobre aspectos de seu trabalho. Como muitos trabalhadores com tarefas ainda mais simples poderão relatar de episódios em que espontaneamente receberam mensagens, orientações. O que Ivone aqui nos alerta é sobre as indagações de cunho pessoal, que buscam eximir o solicitante da responsabilidade pelas decisões que lhe cabem tomar. A vida é dinâmica, as situações mudam e não podemos depositar em outrem o rumo de nossa caminhada. Os espíritos realmente sábios e que trabalham para o bem poderão espontaneamente nos exortar à coragem, ao trabalho, a prosseguir, mas deixarão em nossas mãos as decisões que serão tomadas. Se desejamos orientação e inspiração, busquemos na prece sincera o que necessitamos, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado, como diria Alta de Souza. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.